Bom dia, amigas! Para o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre as Marias do Novo Testamento. Eu tenho mandado para as irmãs essa lista de leitura para a Páscoa, né? Tem 2 páginas e cada dia não está dividido em dias, né? Pode ler vários trechos em um dia só, entre agora e semana que vem, que será o domingo da ressurreição. Então, vamos orar e vamos começar o nosso estudo. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, aprender mais da Sua palavra e ver na Sua palavra exemplos de mulheres piedosas a quais nós podemos ter como exemplo, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, trabalhando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, eu queria começar lendo uns versículos bastante conhecidos para qualquer mulher igrejada, né? Quando nós falamos sobre mulheres que devemos ter como exemplo, sempre vem Provérbios 31. E às vezes a gente fica até um pouco... Poxa, eu nunca posso ser uma pessoa assim, né? Tanta coisa para fazer. Mas isso é o currículo, como se fosse de uma mulher já idosa, de tudo que ela fez na vida. Isso é um ideal, realmente, para ter como meta, né? Mas no fim do capítulo de Provérbios 31, diz algumas coisas. Versículo 25. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Deixa-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho. Louva-la nas portas. Então, hoje nós vamos ver vários exemplos de mulheres piedosas, mulheres que tinham força e no seu vestido, que eram exatamente mulheres bem-aventuradas. E vamos olhar as Marias da história da ressurreição. Tem tantas Marias mencionadas no Novo Testamento e é fácil a gente se perder um pouco, né? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre o nome Maria. Maria, no Novo Testamento, é um nome grego. E essas mulheres, quase todas, eram judias. Então, quer dizer que as pessoas que conheciam elas nem chamavam ela de Maria. O nome dela, judaico, em hebraico, seria Miriam, o mesmo nome da irmã de Moisés. Então vemos que no círculo judaico, o nome Miriam era tão popular como o nome Maria aqui nos países que têm tradição católica, né? Então, vamos lá. Primeira Miriam que nós vemos, então, o nome Maria ou Miriam tem o mesmo significado que Mara, que é amarga. Mas vamos ver aqui vários exemplos de Marias, de Miriams, que não foram amargos. Talvez certamente passaram por muitas dificuldades, mas serviram ao Senhor. Nós vemos em Lucas capítulo 1 a primeira Maria que nós vamos olhar hoje, a primeira Miriam. Vemos aqui Maria, a mãe de Jesus. Vamos lá, Lucas 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, engrandecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria isto.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós vemos a resposta dela. Ela faz uma pergunta: como que isso vai acontecer? Mas nós vemos que a resposta dela com esse grande privilégio que estava sendo dado a ela, era de alegrar-se no Senhor. E nós podemos tomar isso como um grande exemplo. No versículo 46 do capítulo 1 diz assim, eu vou ler só um pouco do que ela falou com Isabel quando ela foi vê-la depois de ter esse anúncio de que ela iria dar à luz ao Messias, ao Salvador do mundo. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Então continua lá. Ela diz que ela vai ser bem-aventurada, mas não porque ela é algo, mas justamente pelo aquilo que Deus fez na vida dela. Então podemos ver pela vida dela que ela alegrou-se no Senhor. Ela passou por muita dificuldade de ter um filho, de amar aquele filho, de criar aquele filho e depois ver aquele filho morto, mas teve a alegria também de ver ele ressurgido. Também então temos a segunda Miriam, uma que tem muita fama entre nós, a Maria Madalena. Esse nome, Madalena, não simplesmente é uma referência ao local aonde que ela morava. Então seria como se fosse chamada Maria Fluminense ou Maria Carioca. Era certamente só o lugar aonde que ela vinha, né? Ela veio da onde, né? Então ela era da cidade de Migdal e por isso Maria Madalena. Nós podemos ler em Lucas 8 a história da Maria Madalena. Lucas 8, versículos 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, falando de Jesus. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Podemos ver também em Marcos 15, nós vemos que Lucas se refere a ela umas 14 vezes no seu evangelho. E se nós formos olhar cada um desses lugares, nós vemos um retrato de uma mulher muito piedosa. Sim, certamente ela foi curada de 7 demônios. E com certeza a vida dela, antes que Cristo a mudou, foi muito difícil. Mas não temos razão para falar que ela era uma prostituta ou uma meretriz, como muitas pessoas falam. O que nós vemos, o que a Bíblia diz, é que ela foi curada e que ela seguiu a Jesus. E todos os exemplos que nós vemos
na Bíblia, vemos que ela seguia, que ela servia e que ela, aonde Jesus foi com outras mulheres, ela também seguia Jesus e ministrava a ele e as necessidades dele e dos discípulos. Então, vamos lá, Marcos 15, 40 e 41. Isso já quando Jesus está sendo crucificado, fala, e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Nós podemos ver ao longo das histórias, conforme nós vamos lendo os evangelhos, que aonde Maria Madalena está mencionada, muitas vezes ela é mencionada como uma das primeiras mulheres. E isso certamente nos diz que ela realmente tinha um papel grande na vida de servir a Cristo e os seus discípulos. E muitas vezes nós pensamos, nós ouvimos o nome e a gente já pensa uma coisa, mas o que nós podemos aprender da Maria Madalena é que ela serviu Cristo e que ela tomou aquilo que Cristo fez por ela e deu de volta com tudo, com toda a sua força. A terceira Maria, ou Miriam, é a Maria de Betânia. Nós vemos a história dessa Miriam, ou Maria, em Lucas 10. Essa Maria é a irmã de Marta, também é a irmã de Lázaro. Lembramos que Lázaro foi o homem cujo Jesus ressuscitou dos mortos. Então, nós vemos que essa família de 3 irmãos, né, Lázaro, Marta e Maria, conheciam Jesus com bastante intimidade, né? Lázaro parece ter sido um grande amigo de Cristo por ter se ressuscitado. Jesus passou por muita tristeza quando Lázaro morreu e vemos um retrato bonito da amizade que Jesus tinha com essa família. E em Lucas 10, versículos 38 a 42, nós vemos um retrato na vida das irmãs, Maria e Marta. E acontecendo que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós vemos um retrato que podia ser qualquer uma de nós, né? Recebendo uma grande visita em nossas casas, querendo hospedá-lo com todo carinho, com tudo perfeito, tudo bonitinho. E a nossa irmã, que está lá para nos ajudar, só fica lá conversando com visita. Então Marta fica frustrada e fala com Jesus: olha, pede para minha irmã me ajudar. Mas Jesus vê que Maria está prestando atenção, tá visitando com ele. E Marta só tá fazendo as coisas de casa, não tá realmente dando aquele carinho para ele, aquela visita, né? Todos nós já fomos a uma casa de alguém, aonde que a pessoa estava tão preocupada de ter uma boa visita que acabou sendo uma visita muito esquisita, né? Então, nós podemos aprender muito disso, que talvez a casa esteja um pouco bagunçada, mas quando a visita vem, especialmente quando é uma visita tão importante como Jesus,
que realmente quando nós temos um tempinho para sentar com Jesus, é isso que nós devemos fazer. Não tá tão preocupada se todas as coisas estão no lugar, se a casa está limpo, se todas as coisas não. Na hora importante nós devemos sentar e visitar com Cristo, que é o que Maria fez. Ela escolheu a boa parte e é uma coisa que nós também devemos fazer. A quarta Maria que nós vemos nas histórias, nos acontecimentos da vida de Cristo, é Maria, a mãe de Tiago e José. E nós vemos em Mateus 27, 56, só um versículo, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então aqui nós temos só um mencionamento, né? Mas em várias passagens ela também é mencionada como uma das Marias que serviu a Jesus. E ela era a mãe de Tiago e de José. Tiago era um dos discípulos. Então ela conhecia Cristo, ela serviu ele. E isso é ótimo, é um grande exemplo para nós. A quinta Maria que nós vemos nos evangelhos, no Novo Testamento, nós achamos em Atos. Atos 12:12. Vamos ler uma passagem, vou ler para vocês. Atos 12, de 9 a 19. Vamos aprender sobre Maria, a mãe de João Marcos. Isso é já depois que Cristo já voltou ao céu. Pedro é preso e ele se encontra na prisão e vamos ver o que acontece. Versículo 9. E saindo o seguia e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então nós vemos aqui que Pedro foi preso e no meio da noite ele pensou que ele estava vendo uma visão, mas de verdade um anjo tinha vindo para a prisão e estava libertando ele da prisão, né? E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorriam uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, quando eles foram passando os guardas, ele se deu de conta que, não, isso não é uma visão, realmente está acontecendo, né? Vida real. E na rua, né, então, o anjo apartou dele e assim ele podia seguir em frente. Aonde que ele vai, então, sendo libertado da prisão? Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aqui nós vemos uma história muito incrível. Pedro sendo preso, libertado por um anjo, e logo no meio da noite, no meio da cidade, aonde que ele resolveu ir? Ele foi para a casa da Maria, mãe de João Marcos. E nós vemos aqui que tinham muitas pessoas orando na casa dela, certamente pela libertação de Pedro, ou que Deus
desse força a Pedro na prisão, né? E aqui nós vemos que os crentes da época estavam reunidos na casa dessa Maria. E nós podemos aprender, então, que ela era uma mulher piedosa, que ela abriu seu lar para as reuniões dos cristãos mesmo nesse tempo de muita perseguição. Ela decidiu se arriscar, ela decidiu abrir a sua casa, de dar dos seus bens para deixar com que essas reuniões continuassem. Não tinha um prédio de igreja, né? Então, a sua própria casa servia como um dos locais onde que os crentes podiam se reunir. E isso é um grande exemplo. Então, nós podemos aprender demais de cada uma dessas Marias. Nós poderíamos fazer um estudo individual de cada uma delas. Mas conforme essa semana vocês vão preparando o seu coração para a Páscoa, para celebrar a ressurreição de Cristo semana que vem, eu quero desafiar a vocês, conforme vão lendo os textos, que vão procurando as Marias nessas histórias, que vão procurando o que nós podemos aprender olhando os exemplos que essas mulheres podem nos dar. E domingo que vem, quando nós celebrarmos a ressurreição de Cristo, nós podemos então ficar tão alegres como aquelas Marias que ficaram tão felizes de poder ver o seu próprio Cristo, poder ver as mãos, que o sacrifício imenso que Cristo fez, né? Que nós possamos então nos preparar os nossos corações para essa grande celebração e que nós possamos se tornar a cada dia mais como essas Marias que nós vemos no Novo Testamento.